Graça e paz, amém? Amém. Antes da gente prosseguir, tem ainda um aviso importante que Cris, coordenadora do berçário, junto com a Zenai também, da tarde e noite, pedem para avisar que o berçário está listando voluntários. Então, se para trabalhar durante o primeiro culto da escola dominical, né, e na escola dominical, e no terceiro e quarto cultos, tá certo? Então, você ora aí. Pede a Deus assim: Deus, o Senhor pode me ajudar a responder de repente esse chamado que nesse aviso esse pastor está aí falando, e de repente eu posso dar uma mão no berçário, ajudar a tomar conta dos bebês. Eu vou dizer para os irmãos que eu tenho uma bebê em casa, é uma bênção, é uma maravilha a gente ter a oportunidade de servir a Deus no berçário. Então, aos interessados, às interessadas, favor procurar a Zenite mais tarde e noite, ou Cris durante o primeiro culto e escola dominical, para você dar o seu nome, porque agora em dezembro a gente também vai ter um treinamento. Nosso berçário, graças a Deus, é muito bem preparado, tanto em termos de infraestrutura, como em termos assim, de treinamento, de tudo aquilo que a gente precisa saber para tomar conta de bebês, não é? E é bênção a gente ter essa oportunidade. Então eu peço que você ore por isso. Se de repente Deus está te chamando, você diga assim e venha servir a Deus aqui no nosso berçário, que vai ser bênção. Então, meus irmãos, assim, eu quero te convidar agora para abrir a palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Tem sido o nosso estudo durante esse mês. E a gente vai meditar nesse versículo 4, mais precisamente num termo que está posto lá, e eu vou te convidar a ler junto comigo esse versículo 4 todo, que é muito bonito e de uma realidade, de uma necessidade tremenda para a vida da gente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra. Leia junto comigo, por favor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E a Tua palavra fala ao nosso coração de forma profunda, de forma densa, Pai. O que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor que nos trouxe aqui, o Senhor que fala ao nosso coração, continue falando, Deus, e agora fale de forma muito pessoal. Fale assim, Deus, de forma muito particular a cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, e que a gente saia daqui com a mente transformada, com a consciência aberta e pronta para o Senhor. Que o Senhor nos liberte, Pai, nos faça nessa manhã pensar, Pai, junto ao nosso coração, quais têm sido esses caminhos da vida da gente, Deus, no que a gente precisa te buscar, em que a gente precisa te agradar, Deus, para que assim a nossa vida seja verdadeiramente vida, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Que texto desafiador, não é verdade? Essa palavra, esses versículos que a gente leu, que vira música aí em diversas canções, não é? Ela se torna extremamente pertinente para nós, e é uma necessidade muito grande de todos nós, da gente descobrir esse amor. E aqui a gente precisa pontuar termo a termo que é utilizado, que caracteriza o amor. E eu dou graças a Deus porque a gente nessa manhã tem a oportunidade de conversar, porque isso aqui é um grande bate-papo. Porque a gente não consegue esgotar esse assunto, as implicações desse assunto, de um amor que não se ufana. O amor não se ufana. Tem um livro antigo de Dostoiévski, que tem que ser antigo, né, para ser dele, já morreu há muito tempo, que é Memórias do Subsolo. E lá nesse livro, lá assim, perto do começo desse livro, o Dostoiévski diz assim: qual é um assunto que um homem decente gosta mesmo de falar? Ele gosta de falar de si mesmo.
O homem decente, segundo ele, gosta de falar de si mesmo, né? De contar as suas vantagens, de contar os seus feitos, de falar aquilo que ele fez e o que ele tem, né? E ele está tratando aqui, o personagem principal desse livro é um homem extremamente amargurado. É um homem insatisfeitíssimo. É um homem que nunca conseguiu atingir aquilo que ele almejava inicialmente, mas que se apega a qualquer coisa assim, que ele julga ser positiva, que ele tenha dentro dele, ou que ele tenha realizado, ou que ele tenha como ponto no currículo para falar. Em outras palavras, é um homem que se ufana. Mas o que é isso? Num português assim, saindo de Dostoiévski para G.S. Quirino, num português bem dizido, de forma aberta, é a pessoa se gabar, é a pessoa se vangloriar, ela falar daquilo que fez, ela falar daquilo que ela julga ser, essa autoimagem que a pessoa tem e que a Bíblia diz aqui que o amor não faz. O amor não se gaba, o amor não se vangloria. No entanto, parece que nos nossos dias, esse se gabar, esse se vangloriar, se torna algo a ser incentivado nas redes sociais. A pessoa, ela de repente fez assim um miojo diferente, e aí ela posta, olha o prato que eu fiz. Dá um jeito no cabelo, olha só o meu novo visual. Conseguiu levantar 10 quilos num supino da academia. Vai para frente do espelho e tira uma selfie, não é? Se gabar é uma coisa que é incentivada hoje. As pessoas se gabam da quantidade de seguidores que tem. As pessoas se gabam das suas realizações pessoais. As pessoas se gabam da família que tem, não é verdade? Quantas vezes, de repente, você tem assim um parente de destaque na sociedade e você diz assim, eu sou parente de fulano. Meu pai é fulano, minha mãe é cicrana. Ou do seu próprio boletim escolar, ou dos seus diplomas. A pessoa se gaba. No entanto, como a gente vai ver, essa não é uma manifestação, isso não é algo, não é um fenômeno da atualidade. Isso atravessa os séculos e tem se consolidado. A gente acaba de ler aqui uma passagem da igreja de Coríntios. Coríntios era uma cidade grande, cidade que se gabava da sua cultura, do seu comércio, da sua grandeza, se gabava da sua liderança, sua religião. Tinha muito do que se gabar. Cidade de Corinto é uma cidade extremamente vangloriosa. E os crentes de Coríntios, eles precisavam ouvir essa realidade de que o amor, que é o que de fato importa, aquilo que é essencial, aquilo que deve ser cultivado, aquilo que deve ser aprendido, aquilo que deve ser almejado, esse amor, ele, ao contrário de toda a realidade de Coríntio, não se ufana. Não se ufana. Por outro lado, saindo de Coríntios, para pouco tempo antes, a gente vai lá em Israel e a gente vê gente que tinha muito pouco do que se vangloriar, muito pouco do que se orgulhar. No entanto, estava lá aquela raiz de orgulho. Estava lá aquela raiz de gente que se orgulhava das suas origens, se orgulhava de dizer que era filho de Abraão, se orgulhava de dizer que não se misturava assim com a massa idólatra. Eu estou falando dos fariseus. Levando em consideração a grandeza do Império Romano, nós vemos que Israel era só mais um estado conquistado, era um rincão que não tinha assim tanta importância como, por exemplo, Coríntios, como, por exemplo, a própria Roma, em toda a sua grandeza. No entanto, ali,
naquela circunscrição, tinha gente que era extremamente vaidosa. E eu falo isso porque nós vamos ver reflexo disso numa parábola que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Mas por hora, tratando dessa vanglória, nós vamos ver então que atravessando o espaço, atravessando a geografia, a vanglória, o ato de se gabar, a pessoa que se acha, ela pode estar em qualquer tempo, em qualquer lugar, e pode ser eu e pode ser você. Porque até aqui a gente pode inferir que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente aqui e ali pode se gabar. Só que a Bíblia insiste com a gente que o amor, isso que nós devemos ter por dentro, não se gaba. A gente, muitas vezes, assim, procura se gabar, mas sem consciência dos desdobramentos disso, e sem nem saber como é que essa coisa surge na realidade. Porque a grande verdade é que a pessoa que se gaba, a grande verdade é da pessoa que se vangloria, ela não necessariamente parte de um princípio maldoso. Ela não quer humilhar ninguém. Pessoa que se vangloria, ela não quer assim se mostrar superior a priori. Ela só quer ser aceita. Ela quer sentir paz interior. Ela quer estar em paz com Deus e com os homens. E quer estar em paz consigo. E para que ela se sinta assim, ela toma o que está à mão para ela dar uma prova para si mesmo de que ela é boa, de que ela não é uma pessoa ruim. Afinal de contas, olha só tudo que eu faço. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Olha só, tudo que eu consegui conquistar na minha vida, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa empenhada. Só que, por bem intencionada que a pessoa seja consigo mesmo, aos poucos, essa coisa vai ganhando monta no coração. Essa coisa vai crescendo no coração. E quando a gente vê, a gente acha da gente aquilo que a gente não é. É como se a gente inflacionasse todos os nossos feitos, a gente criasse uma hipervalorização daquilo que a gente é, e a gente começa a se achar demais e rapidamente. A gente começa a se deixar inebriar por tudo aquilo que a gente fez. A gente se deixa entorpecer, distorcer a mente nessa necessidade de sentir paz. E à medida que isso vai acontecendo, nós temos que ter algum fiel da balança. A gente tem que se achar bom a partir de alguma coisa. E isso começa a se dar a partir da figura do outro. Eu sou melhor que quem? Aí começam as comparações, às vezes, dentro da própria família. Eu sou melhor do que o meu cunhado, porque ele está com aí 27, 28, não sabe nem o que é que vai fazer da vida. Eu sou melhor do que fulana, porque apesar dela ser mais bonita, ela é assim, desculpa a força da palavra, meio megera. Eu não. Eu prefiro o orgulho da minha velhice, talvez da minha não tão agradável aparência estética, do que ter toda aquela beleza e ser uma pessoa tão feia por dentro. A gente começa a se comparar um com o outro. A gente começa a procurar, ver e assistir os outros, filmar de perto, para apontar os defeitos que estão nele, mas que nós julgamos não estar na gente. Isso é muito grave, porque isso produz fragilidade nos relacionamentos. A gente começa a se achar demais. E aí qualquer coisa que o outro tenha mais do que a gente nos falta. E a gente tem que correr atrás daquilo ali para compensar a falta.
Porque se o outro tem a mais e se o outro é o fiel da balança e ele tem a mais, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser assimilado, eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Então eu vou correr atrás para que eu seja suprido daquilo que eu julgue como falta dentro do meu coração. E a gente toma tudo aquilo que é secundariedade na vida como sendo algo que é essencial, que é primário, que é aquilo que deve existir de fato no coração. Coloca tudo esse que é essencial do lado, pega tudo que é secundário na vida, coloca em primeiro lugar e corre atrás. E faz pior do que isso. Ao se comparar com o outro, a gente olha para Deus e diz assim: mas Deus, eu sou legal, por que o Senhor não está me dando? Mas Deus, olha só. E a gente muitas vezes começa a se vangloriar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é para o próprio Deus. E a partir dessa vanglória, a partir desse mérito, a partir desse currículo, a gente começa a dizer: Deus, olha só, e o Senhor não está me dando. E eu estou pedindo. E a gente começa a se ressentir. E a gente começa a se amargurar. E a gente começa a olhar para os outros como se todo mundo estivesse vigiando a gente. Como se a gente estivesse numa CPI gigante. E a gente começa a entrar nessa obsessão que nunca se satisfaz de poder agradar todo mundo, de poder compensar aquilo, para a gente ter do que se gabar, para a gente poder ser assimilado, para a gente poder apresentar para todo mundo o nosso currículo e se sentir incluído. Mas começou, mesmo que inconscientemente, com essa vontade de ser incluído, de se sentir gente, de sentir que faz parte da vida. Quem não quer se sentir parte da vida? Quem não quer se sentir parte do todo? Quem não quer se sentir relevante? Nessa busca louca por isso, a gente acaba entrando no caminho ufanista, nessa coisa de se vangloriar, nessa coisa de se achar. E é exatamente essa mesma coisa que faz a gente entrar numa bolha pessoal. Porque a gente cria uma atmosfera, a gente cria um ambiente, a gente cria, enfim, um mundo para a gente morar dentro dele. E nesse mundo, eu sou o herói. Nesse mundo, o outro é bandido. Nesse mundo, quem pensa diferente de mim, está errado. Aliás, Ariano Suassuna, ele falava isso, né? Só existem dois tipos de pessoas que concordam comigo e as equivocadas. Não é? Às vezes a gente age exatamente assim. A gente acaba então entrando na famosa lei da vantagem. Qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Em que isso me promove? E qualquer coisa que a gente vai fazer na vida tem que oferecer para a gente alguma vantagem. Não é? Eu já vi um monte de gente aí que está pela adolescência, pela juventude, começa aqueles períodos de paquera, sabe? Começa a paquerinha, só que aí a menina, ela diz assim: eu queria muito namorar com fulano, mas eu tenho que conferir com as minhas amigas para ver se isso daí vale a pena, não é? E aí se as amigas disserem assim: não, ele é feio, não... A menina pode estar morrendo de amores, mas já que as amigas disseram que aquilo não oferece vantagem, que ela tem que oferecer as vantagens para as amigas a aceitar, ela diz: é melhor não. Isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Então aquilo que promove a gente faz. Mesmo que isso implique numa flexibilidade moral maior. Mesmo que isso implique na gente abrir mão de alguma coisa. Ou qual foi o homem que nunca viu ou participou de um diálogo do tipo: eu tiro daqui para minha casa em 10 minutos. Que eu sou ligeiro, que eu sou rápido. Não é? Eu estou dando exemplo bobo, tá certo?
porque eu vou daqui, eu viajei, eu tirei tantas horas, porque eu vou rápido e tal, e eu sou muito seguro, e eu sei como é que eu dirijo, e tal. Ou então eu fiz uma viagem, e essa viagem me foi barata, porque eu sei o caminho e tal, e vai contando vantagem dessas coisas, e o camarada se acha. Pode até ser que todos os radares do Detran discordem, mas ele se acha excelente. Né? A gente se gaba. Mas se a humanidade tem experimentado isso até hoje, se a humanidade tem vivido isso até hoje, se a humanidade tem sobrevivido a isso e com isso, até hoje, o que é que isso tem de tão ruim? O que é que tem de mal se gabar um pouco? O que é que tem de mal você se achar um pouco? Afinal de contas, a gente tem que ter amor próprio, não é verdade? Povo que compôs uma música aí, eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Já viu? Lembra dessa música? E às vezes a gente diz isso. Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Eu tenho que me amar. Tem gente que diz isso, né? Se eu não me amar, como é que eu vou amar os outros? Não é? Se eu não me valorizar, como é que eu vou valorizar os outros? Isso é uma balela. Isso não existe biblicamente. No entanto, a humanidade acredita nisso até aqui. Porque a pergunta que faz é a seguinte: no final das contas, em última análise, o que é que tem de mal em buscar paz interior, buscar autoaceitação? O que é que tem de mais eu me achar legal, me achar bom? O que é que tem de mais? O problema não está exatamente em você se achar isso ou se achar aquilo, mas é a partir de que pressuposto você monta isso. Como você faz isso? Como é que você desenhou essa autoimagem? É o que interessa aqui na Bíblia. Não é verdade? Porque, no final das contas, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se achar. Não é? E tem gente que nunca acorda para isso. Tem um seriado que até hoje passa, é um forte candidato a substituto de Chaves, né? Que é Todo Mundo Odeia o Chris. Lembra desse? Todo mundo aqui já deve ter assistido isso, né? Em algum momento da vida. O Chris, ele tem uma professora que é a senhorita Morello. Lembra dela? Senhorita Morello, ela é interessantíssima, né? Que ela é extremamente preconceituosa, não é? Mas ela fala com toda doçura, não é? Ela é péssima, mas ela fala com toda doçura. Olha, Cris, eu sei que a sua família é isso, aquilo. E começa a falar de todo o preconceito dela, não é? E tal, mas assim de forma toda doce. Às vezes a gente faz exatamente isso. A gente olha para o outro como se fosse um ser inferior. Mas a gente vai com toda doçura. Já que eu sou tão bom, não é? Já que eu sou tão legal. E se a pessoa for de estatura inferior, melhor ainda. Porque isso me dá a oportunidade de mostrar como eu também sou humilde. E me curvar um pouco e dizer: não, querido, você está equivocado. Quem sabe das coisas aqui sou eu. Né? Faz aquela voz melodiosa, aquela coisa bonita, né? Para dar uma enfeitada. Mas em essência está só uma pessoa dizendo assim: olha só como eu sou bom. Isso é de uma inconsciência tremenda. E eu quero te convidar, se não ficou claro ainda, como se ufanar, como se gabar, como se vangloriar é ruim. Se isso ainda não tiver ficado muito claro para você, eu quero te convidar agora a gente olhar, já que a gente tem tão pouquinho tempo, rapidamente para uma parábola de Jesus, que é assim um exemplo perfeito, se encaixa muito bem nisso que a gente tem conversado até aqui. Jesus Cristo, ele estava conversando com algumas pessoas, só para introduzir esse texto, ele estava conversando com algumas pessoas que elas se achavam extremamente justas, né? E aí Jesus, ele vai propor uma parábola, né? A parábola do fariseu e do publicano. Abre comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 9 até o 14.
Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. E a gente vai ver que 3 personagens que estão presentes aqui nesse texto, eles se mostram. E em se mostrando, a gente consegue perceber como esse ato de se vangloriar é ruim. E quais são as características disso? Desse se vangloriar. Como é que eu posso saber que eu estou me vangloriando? Para eu poder me analisar melhor nessa manhã. Se até aqui não tiver ficado claro. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, presta atenção na força dessa expressão, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos aqui o exemplo perfeito de um ufanista, de uma pessoa que se gaba. A gente tem aqui o exemplo ideal e das consequências e das características da pessoa que se acha demais. Jesus, ele conversava com as pessoas que se achavam, não é? Com pessoas que se auto-intitulavam justas, pessoas de bem, pessoas, nas palavras de Dostoiévski, que a gente viu no começo, decentes, pessoas decentes, né? Primeira característica dessa pessoa que se acha é que ela é uma pessoa extremamente narcisista. Ela é apaixonada pelo seu próprio reflexo. Ela é apaixonada pelo seu próprio eu. Ela fala até o próprio Deus de si para si mesma, né? E como ela se acha, ela despreza as outras pessoas. Primeira característica dessa pessoa ufanista, pessoa que se gaba, que ela se acha muito. Ela se tem numa conta altíssima. E por ela se ter numa conta altíssima, ela é uma pessoa extremamente seletivista do ponto de vista social. Ela despreza as outras pessoas. E olha, ela também é uma pessoa muito generalista. Ela é uma pessoa que pensa muito assim, fora da caixa. Ela diz assim: eu não sou como os demais homens, as demais pessoas. Né? Ela é extremamente generalista. Já que ele é o centro do universo, já que ele é a razão de todas as coisas, os outros são simplesmente os outros. Os outros são injustos, os outros são roubadores, os outros são adúlteros, os outros são menos do que eu. Será que em algum momento da vida a gente já não pensou assim? Será que a gente não é tão seletivista assim?
Não estou dizendo que você vai assim ser uma pessoa que não tem, por outro lado, absolutamente nenhuma espécie de critério para nada e tal. Não é disso que eu estou falando, não é desse tipo de romantismo, porque a Bíblia não prega isso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se acha individuado demais, deixa eu pedir perdão até a você, mas deixa eu escancarar aqui, nós vamos ganhando feições satânicas. A primeira pessoa em toda a criação, em todo o universo, a pensar em si, de si, e que falava de si para si, foi Satanás. Foi ele o primeiro que começou a se achar. E todas as vezes que nós começamos a nos achar, nós ganhamos feições satânicas. Por quê? Porque no momento em que a gente se acha individuado demais, nós nos achamos dignos demais para ter qualquer amigo com o qual vale a pena aprender alguma coisa. A gente sempre quer falar. Vocês já notaram que em uma discussão nós nos precipitamos demais a falar? Todo mundo numa discussão, pode ser a 2 ou a 3, a gente quer falar. A gente quer colocar a nossa opinião. E as redes sociais hoje amplificaram isso demais. Não é verdade? As pessoas querem dizer suas opiniões. Elas querem deixar assim a sua marca e dizer uma frase de efeito, alguma coisa que fique. E assim, ela se avalia pela quantidade de curtidas que ela tem, por quão influente ela é, porque isso dá a ela a sensação de que ela é muito poderosa. Característica de alguém que gosta de se gabar é que a pessoa ela se acha. E vale qualquer coisa para isso, tá certo? Vale qualquer coisa para isso. A pessoa pode inclusive se achar muito sofredora. Pode se vitimizar ao extremo. E aparecer não pelas suas qualidades curriculares, positivas, mas ela pode aparecer demais como sendo uma pessoa que sofre, uma pessoa que suporta, uma pessoa que é o esteio da casa, uma pessoa que apesar de estar tão cansada, ela faz, e isso no meio evangélico assim se propaga de uma forma em termos assim, é que eu orei demais para essa obra. É que eu sou uma pessoa muito devota, eu faço o meu devocional. Vocês notaram que o fariseu que a gente leu, ele não tem nenhuma implicação moral deletéria, ele não tem absolutamente nada que lhe seja imputado por culpa. Mas a culpa dele é exatamente ele se achar por aquilo que ele faz. Eu sou bom demais, olha, eu jejuo, olha, eu dou dízimo, viu? De tudo, eu sou muito crente. Pessoa que diz assim, eu sou muito ético, eu sou muito honesto, eu sou muito verdadeiro, eu sou essa pessoa que começou a se gabar. Deixa eu fazer só um contraponto aqui, que talvez seja importante para alguém. Estou dizendo para você, por outro lado, escancarar os seus defeitos. Dizer, eu sou assim mesmo, porque qualquer coisa também pode servir para você se ufanar, se gabar. Que também tem gente que se gaba dos seus próprios defeitos, não é? Eu falo mesmo, eu não sou baú, eu não, e tal, eu como muito mesmo, eu bebo até me acabar, e tal, sou mulherengo, e a pessoa... Em outras palavras, meus irmãos, a pessoa pode se gabar de qualquer coisa a partir do momento que ela começa a se apaixonar por ela mesma. Morrer de amores por ela mesma. Quando a pessoa morre de amores por ela mesma, ela passa a se ufanar, né? E é exatamente essa mesma pessoa que criou uma bolha para ela, que vive num mundo onde ela é herói, onde ela é princesa, onde ele é príncipe, onde ele é mimado, onde todos têm que mimar. É exatamente essa pessoa que se ofende com uma facilidade tremenda.
Ela se ofende com qualquer coisa. E hoje em dia, isso ganha um impulso maior, porque a própria sociedade mais ampla, essa sociedade que não é evangélica, que não é cristã, aliás, ela diz que não aguenta mais essa geração mimimi. É a geração que se ofende com qualquer coisa, que se dói com qualquer coisa, que é assim de cristal, que é assim de açúcar, de papel, que não aguenta uma crítica, que ninguém pode dizer nada, que tem que dizer deixa ele. Por trás, às vezes, de todo empoderamento que eu quero sentir, existe uma pessoa extremamente fragilizada, que se dói com qualquer coisa, que não se dá com crítica nenhuma, porque prefere muito mais o ufanismo, prefere muito mais se gabar, prefere muito mais se achar, prefere muito mais uma pregação de autoajuda, que diga a ela que ela é uma bênção, que diga a ela que Deus a pôs por cabeça e não por cauda, que diz a ela que isso é bíblico, mas isso não é interpretado dessa maneira, porque a Bíblia, quando coloca a gente por cabeça, está chamando a gente a responsabilidade de liderar, e não o privilégio de obter poder. Não tem a ver com poder, tem a ver com responsabilidade diante do mundo, de amar o mundo. Mas as pessoas, elas preferem alguma coisa que sirva como uma aguinha com açúcar cósmica que Papai do Céu manda. Não é? Para eu me sentir melhor comigo mesmo. Para às vezes o sermão não ser tão pesado. Para às vezes, ai pastor, o senhor pega pesado demais. O senhor fala coisas que dói no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você com todo carinho, meu querido. O objetivo da gente não é maltratar ninguém. O objetivo da gente não é chamar você, ou quem quer que seja, ou autoflagela, como nós somos ruins, todos nós. Mas é chamar você e a mim a realidade de que, em última análise, uma pessoa ufanista é uma pessoa anestesiada, inconsciente, avessa a qualquer dor. É uma pessoa que não tem resiliência na vida. É uma pessoa que não aguenta os golpes da vida. É uma pessoa que ela, a partir do momento que ela se acha demais, ela acha que o mundo não é digno dela. E que toda a realidade tem que girar em torno dela, das coisas que ela quer fazer. Eu estou ganhando um abuso dessa tal de educação sem amarras. Já viu esse negócio? Educação sem amarras. Então você pega uma criança, bota o nome dela, que ela pode ser menino ou menina, deixa o cabelo do menino ou da menina crescer, ou raspa se for menina, ou deixa o cabelo do menino crescer, porque ele é que vai decidir, e não pode reprimir a criança, não pode brigar, não pode botar de castigo, bater, coisa de criminoso. Não é? Se você é pai que ama igual a mim, você sabe que uma palmadinha dói muito mais no pai e na mãe do que no filho. E que isso é uma primeira violência com a gente, não é verdade? Eu me sinto péssimo às vezes em Sossô, com Sossô. Letícia tem 1 aninho agora, né? Mas já está aprendendo a morder. Com os 4 dentes que ela já tem, toda a vida dela. Mas Sossô, a mais velhinha, às vezes eu tenho que dizer, papai, tá demais, viu? E quando a gente tem que castigar fisicamente, isso dói na gente. Faz a gente se sentir ruim que só, não é? Mas é necessário. E isso em si é um ato de amor. Mas por outro lado, pessoas que são extremamente apaixonadas por si mesmas, elas pregam uma falsa liberdade, uma permissividade, porque elas não suportam, porque elas não conseguem tolerar o contraditório. Elas não conseguem tolerar alguém que pense diferente do que elas. Então elas têm que se impor. E quando elas se impõem, todo mundo que pensa diferente está errado. Todo mundo que pensa diferente está equivocado. Todo mundo que pensa diferente é uma pessoa do mal. E para saber quem é uma pessoa do mal é fácil. É só olhar para o narcisista, porque o narcisista ele acha que ele é o bom. Ah, quem é bom é quem parece comigo, e quem é mau é o resto.
Quem pensa diferente de mim é o mal. Passando a outro personagem agora, a gente vê o avesso disso. Porque também sobe para orar um publicano, né? Uma pessoa que era socialmente, assim, execrável. Ninguém queria andar com um publicano. Ele é um traidor da pátria, ele era um traidor da sociedade, era um traidor da família. Era o camarada que vivia a serviço de um império que era assim escravocrata, que era opressivo. Mas que tinha essa ocupação. E essa pessoa que vai ao templo orar, era como se ela não quisesse passar daquelas portas de vidro ali, ela ficasse lá fora por não se achar boa o suficiente para entrar. Mas que mesmo assim tinha um coração, por saber que era má, por saber que não era tão boa, por ter tão pouco apego ao seu próprio ego. É uma pessoa que batia no próprio peito. E esse gesto aqui, para o judeu, para a pessoa do passado, dizia muito. Porque no coração se batia, porque o coração é o centro de todo o intelecto, de toda a emoção, segundo a cultura daquela época, né? A pessoa, ela pensava com o coração, era onde habitava o seu eu mais íntimo. E essa pessoa dizia assim: eu não tenho apego por isso. Eu olho para mim mesmo e não gosto do que eu vejo. A pessoa é tomada por uma consciência tão profunda dos seus defeitos. A pessoa é tomada por uma consciência tão profunda da sua própria rapina. A pessoa é tomada por uma consciência tão profunda daquilo que ela já fez de ruim, de como ruim ela é. De quão ruim ela é, de assim, apesar de toda a boa intenção dela, parece que tudo que ela faz acaba sendo ruim. E se a gente olhar um pouquinho, a gente vai ver isso ao longo da história. A pessoa descobre na ciência, assim, o átomo, e aí o homem faz surgir bomba atômica. Não é? O povo descobre a pólvora, em vez de fazer fogos de artifício, faz bomba. Todo conhecimento do homem parece que está a favor da destruição. Ou a favor de alguém que ganhe com isso. Qual foi a guerra que foi feita sem conhecimento? Ou muitas vezes, qual foi a guerra que não começou com muita boa intenção e um sentimento de justiça aguçado? A pessoa começa uma guerra dizendo assim: o meu país está na miséria, vamos tirar a Alemanha disso daqui. Faz um genocídio. O mundo é injusto, o mundo é isso, o mundo é aquilo, vamos lutar contra os nossos inimigos. E parece que tudo aquilo que o homem cria de bom acaba servindo a um propósito ruim. Porque esse senso de justiça distorcido está dentro do coração. Porque muitas vezes o homem se ufana de se achar bom demais, e ele olha para o outro agora como inimigo. Aí a gente vê esse publicano que diz assim: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou ruim. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou mau. Tem misericórdia de mim porque eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Tem misericórdia de mim, Deus, porque tudo aquilo que o Senhor me dá como emprego, parece que eu transformo isso numa coisa de benefício pessoal. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente categoriza os empregos no Brasil e no mundo. E a gente cria estereótipos. Todo político, ladrão. Todo isso, ladrão ruim, corrupto, isso. Mas, meu irmão, se de repente Deus quiser levantar crente de verdade, ele vai se negar à política porque ele não vai se misturar. Não vou me misturar, porque eu sou crente. A gente precisa de crente de verdade lá. Para que esses crentes de verdade lá olhem para si e digam: eu não sou melhor do que ninguém, em absoluto. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que está resoluta na entrega dela a Deus, que está pedindo perdão a Deus, é a mesma pessoa que pede orientação para a vida, porque já que ela entende que ela não é boa o suficiente, já que ela não entende que ela não tem direcionamento para a vida, que lhe seja de fato útil, ela vai buscar numa instância maior.
isso daí. E ela vai buscar em Deus. Entende a diferença agora? A pessoa que se gaba busca em si mesma todas as soluções. A pessoa que se humilha na presença de Deus vai buscar em Deus as soluções para a vida. E em buscando em Deus as soluções para a vida, encontra misericórdia de Deus. E encontrando misericórdia de Deus, ela começa a mudar por dentro. E ela começa a ser usada por Deus onde quer que ela vá. E ela vai começar a olhar para ela mesma e dizer assim: eu não quero mais ser assim, mas eu não tenho força para me erguer aqui acima daquilo que eu sou. Deus me ajuda, porque sem o Senhor eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não tenho nada de mim, bom em mim, que possa me valer de alento. Eu não tenho nada do que me gloriar. E Paulo, reforçando isso, tratando disso, ele fala a esses mesmos coríntios, lá no começo dessa carta, capítulo 4, já que a gente tem pouquinho tempo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Talvez a sua tradução esteja assim: quem é que te diferencia? Quem é que te torna diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivesses recebido? Paulo olha para aquele povo tão altivo, tão vaidoso, e diz assim: por que você se acha tão diferente? Quem é que você acha que te faz tão diferente? O que é que você tem que você não tenha recebido? Por que você se gaba disso como se você tivesse conquistado? Aí a pessoa que se quebranta diante de Deus, ela sai de uma posição de muito ressentimento, de achar que tem direito a tudo, de achar que pode inclusive colocar Deus contra a parede e dizer assim: você prometeu, você tem que me dar. De gente que toma posse. E começa a dizer assim: Deus, eu te sou grato por mais essa manhã. Eu te sou grato pela roupa que eu visto. Eu te sou grato pela comida que eu como. Eu te sou grato pela esposa, pelo marido que eu tenho. Eu te sou grato, Deus, pelos meus filhos. A pessoa começa a dar valor à vida. Ela começa a ter uma felicidade a partir da perspectiva de que tudo que ela recebe é bênção. Qualquer benefício que ela recebeu, ela começa a olhar para o céu, a olhar para a natureza, e olhar para as pessoas, e dizer assim: Deus, eu sendo tão mal, o Senhor me dá bênçãos, então eu vou relaxar, eu não vou ficar ansioso não, porque não é pelos meus méritos, mas é pela tua bondade. A pessoa que não se gaba, que não se acha, a pessoa que não se vê no direito de cobrar a Deus, ela se torna uma pessoa pacificada. Aquilo que a pessoa buscava como causa, ela entende que não é uma causa, é um efeito. Aquilo que ela buscava como fim, não é fim, é meio. E a paz do nosso coração é só um meio da gente manifestar nossa gratidão, nosso testemunho e dizer assim: Deus, muito obrigado pela vida. A pessoa para de reclamar do calor, para de reclamar da chuva, para de reclamar do ar-condicionado, para de reclamar do não ar-condicionado, para de reclamar da roupa, a minha roupa está velha, para de reclamar de presente de amigo secreto ruim, quando você deu um bom. Tanta besteira, a gente reclama às vezes da vida, não é? Sabe por quê? Para ir concluindo esse bate-papo tão bom, tão legal, eu ficava conversando aqui sobre isso um tempão ainda. Mas tem um terceiro personagem que está implícito aqui no texto, que é o soberano. A gente trata de um amor que Paulo coloca. Figura perfeita desse amor é o nosso Deus, que se encarna, que se chama Jesus Cristo, que é o amor encarnado,
vivo, ativo, visível, tangível, mas que se manifesta, por outro lado, nessa parábola que nós lemos, como um Deus que justifica ou não. E nessa parábola que a gente leu, o que salta à vista da gente? Como esse Deus é? Primeiro de tudo, Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Aleluia! Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, que está presente em todos os lugares e que pode tudo. Então está na hora da gente parar de achar que a gente é demais e pensar numa consciência mais ampla agora. Meu querido, por que a gente vai, desculpa assim a popularidade até da expressão, mas por que a gente vai pagar de crente se Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e está vendo teu coração? Você tem mais medo da crítica dos outros, é? Do que da divina? Às vezes a gente tem muito mais medo do patrulhamento social do que do nosso Deus que justifica ou não. Não é? Esse Deus aparece aqui de forma muito discreta, mas ele aparece aqui como sendo o juiz. Aquele que olha para um homem, para um publicano, e para o outro homem, o fariseu, e diz assim: esse daqui eu justifico, esse eu perdoo, e esse daqui não. Porque ao mesmo tempo esse Deus, ele se apresenta como soberano. Da seguinte forma: não é o que você gosta de ser, é como eu gostaria que você fosse. Inclusive, para benefício seu, porque esse mesmo Deus que é soberano, ele nos ensina a sermos esse amor, a vivermos esse amor, por amor da gente mesmo. Imagina essa sociedade, que ninguém se gaba de nada, e que todo mundo se olha com a mesma dignidade. Como é que seria essa humanidade? Eu sei que é um pensamento um tanto utópico, né? E que a gente somente pode, assim, especular debaixo do sol, nesse mundo, nessa realidade que a gente vive. Mas a esperança que a gente tem no coração é que o mundo será assim, quando Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar. Eu não vou pedir para escrever o que eu estou dizendo, porque já está escrito. Isso é a garantia bíblica. Porque esse Deus, Ele também é fiel. E Ele não só é fiel, como Ele é profundamente amoroso. E Ele, pela onipresença dEle, Ele manifesta o amor dEle, perdoador, gracioso todos os dias. Então tem uma promessa bíblica aqui para você, meu irmão. E você não pode sair daqui nessa manhã sem compreender isso. Então nem respira para o que eu vou te dizer agora, para você prestar atenção nisso. Todas as vezes que você se humilhar na presença do nosso Deus, que você pedir perdão a Ele pelos seus pecados, e você dizer assim: Deus, quando eu me comparo com o Senhor, eu não me acho nada, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda. A promessa divina aqui, que Jesus Cristo faz, Ele que não mente, Ele diz assim: você será justificado. Você vai ser perdoado. A paz, a paz que excede todo entendimento, ela vai estar dentro do teu coração. E estando dentro do teu coração, tendo paz com Deus, a gente está livre. Precisa de mais nada. Raiz da ansiedade da gente, essa nossa necessidade de se afirmar. Mas se Deus é que afirma a gente, e afirma a gente na qualidade de filho, por que eu vou ficar ansioso? Isso é para a gente sair daqui nessa manhã voando, gente. Leve. Porque ao mesmo tempo que essa palavra traz juízo sobre o coração da gente mesmo, quando a gente se acha demais, essa palavra também diz assim: olha, se você pedir perdão a Deus, se você se arrepender de toda a vaidade, se você se arrepender de todo esse sentimento que os comentaristas dizem gabola, de se ufanar, de se achar, você pedir perdão por isso, você se arrepender de todo o seu coração, Deus vai olhar do céu e vai dizer assim:
O meu amor perdoa. Aprende do meu amor. Aprende desse amor. Porque isso é caminho de vida para você. E aí você vai olhar para as outras pessoas e vai dizer assim, realmente, todo mundo tem tanta dignidade nessa vida quanto eu. Todo mundo tem pecado. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito que todo mundo conhecesse dessa graça. Então eu vou falar dessa graça que me alcançou para todo mundo que eu puder. É bênção assim, né? Aí a gente faz o que então? A gente agradece a Deus por isso. Porque isso é palavra dele de uma realidade tremenda para todos nós. E a esperança que eu alimento no meu coração a partir de agora é que essa palavra, ela faça cada um de nós aqui, todos nós, invariável e indiscutivelmente, a gente pensar um pouquinho qual tem sido o caminho da vida da gente e clamar de Deus misericórdia. Amém? Vamos orar? Deixa eu te pedir para fechar os seus olhos. E de repente, internamente, aí no seu coração, você vai ter que bater contra o peito e dizer assim, ser propício a mim, Deus, tem misericórdia de mim, Pai. O que a gente vai fazer agora? Deus, essa é a oração do coração da gente, Deus. Tem misericórdia da gente, ser propício a gente, Deus, porque a gente é pecador. Porque muitas vezes, Deus, esse pecado, ele sai de dentro da gente num ufanismo terrível, às vezes inconsciente, Deus, mas muito consistente, Pai. Tem misericórdia da gente, Pai. E eu te peço misericórdia, Deus, por todos aqueles que lideram, por pastores, Deus, como eu, que às vezes se ufanam, se acham, se ensoberbecem, Deus, pensam de si aquilo que não são. Tem misericórdia da gente, Pai. Coloca a gente no teu caminho, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Pai, particularmente. Coloca cada um de nós aqui nessa manhã no teu caminho. A gente se apresenta, Deus, aqui humilhado, Deus, na tua presença. A gente se apresenta aqui, Deus, contrito da tua presença, Pai. A gente quer se colocar, Pai, assim, de joelho na tua presença, Deus, reconhecendo todo o teu poder, todo o teu senhorio, reconhecendo toda a tua soberania, Deus, reconhecendo, Deus, que o Senhor é um Deus de juízo, Pai, reconhecendo, Deus, que o Senhor resiste ao soberbo, Pai. A gente não quer, Senhor, encontrar resistência à tua, a gente quer encontrar o teu abraço, Deus, a tua aceitação, porque só assim, Deus, a gente se salva, Pai, desse ufanismo, dessa coisa ruim, dessa vaidade, Deus. Só assim a gente se salva, Pai, de feições satânicas, Pai, dessa insinuação, Pai, ainda que bem ao longe, Pai, ainda que pouco perceptível, de que a gente é legal, de que a gente é bonzinho demais, Deus. Tem misericórdia da gente, Pai, e coloca, Deus, assim a gente no centro do teu amor, para a gente descobrir esse amor que não se ufana, que não se acha, que não pensa de si aquilo que não é, que não pensa em si, além daquilo que tem que pensar, Deus. Mas coloca, Deus, a gente com todo, Pai, cuidado na tua presença, Pai, e vem nos mostrando a cada dia, Senhor, que o Senhor sim é amor, que o Senhor sim é misericórdia, que o Senhor sim é graça, que o Senhor sim é poder para libertar o nosso coração de nós mesmos, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.